Pai, não se preocupa não. É só um chinelo mesmo. O importante é que veio do coração. Foi isso que meu filho me disse quando me entregou uma Havaianas de R$ 49,90 embrulhada numa sacola do supermercado no Dia dos Pais. Enquanto isso, o padrasto dele, aquele homem que apareceu na vida da minha ex-mulher há apenas 5 anos, ganhou um carro 0 km de R$ 300 mil. Mas no dia seguinte, meu telefone tocou desesperado. Pai, não faça isso. Só que já era tarde demais. Meu nome é José, tenho 76 anos e passei a vida inteira sendo pai. Criei esse menino desde que ele nasceu. Trabalhei como motorista de caminhão rodando o Brasil inteiro para sustentar ele e a mãe dele. Acordava de madrugada, voltava no fim de semana cansado, sujo, mas sempre com um brinquedo, um doce, alguma coisa especial que eu via na estrada e lembrava dele. Quando ele casou, eu que paguei o casamento. Quando ele quis abrir o negócio dele, eu que emprestei o dinheiro que tinha guardado a vida toda. Quando os netos nasceram, eu que estava lá no hospital esperando. Eu que ajudava com as despesas. Eu que levava e buscava na escola quando precisava. Antes de eu continuar essa história, quero agradecer ao canal Café com Vovô por me dar essa oportunidade de dividir o que aconteceu comigo. Se você está me ouvindo agora, por favor, se inscreva no canal e comenta aí de que cidade você está assistindo. Todo dia tem uma história nova aqui, e quem sabe a sua também não precisa ser contada. Porque o que eu vou contar para vocês vai mexer com qualquer pai ou mãe que está me escutando. Sabe, quando você envelhece, as pessoas acham que você fica mais frágil, mais bobo, que você aceita qualquer coisa calado. Acham que porque seus cabelos branquearam e suas mãos ficaram trêmulas, você perdeu a capacidade de reagir, de se indignar, de fazer justiça. Durante anos eu engoli muito sapo, muito desrespeito, muita ingratidão disfarçada de carinho. Mas naquele Dia dos Pais de 2024, alguma coisa dentro de mim quebrou definitivamente. Não foi só a diferença gritante entre os presentes. Foi a frieza com que meu próprio sangue me tratou, como se eu fosse um velho qualquer que merecia migalhas da sua generosidade. O padrasto, que eu vou chamar de Roberto, chegou na família quando minha ex-esposa e eu já estávamos separados há mais de 10 anos. Eu nunca criei caso, nunca fui de interferir na vida de ninguém. Pensei que o importante era que ela fosse feliz e que isso não ia mudar minha relação com meu filho. Mas aos poucos, fui percebendo como esse homem foi ocupando o meu lugar, não só na vida dela, mas na vida do meu próprio filho. Começou com pequenas coisas. Meu filho parou de me ligar todo domingo como fazia há anos. Quando eu ligava, ele estava sempre ocupado, sempre com pressa. Nas festas de família, eu virava o tio distante, enquanto Roberto virava o centro das atenções. Mas no fundo, eu achava que era coisa da minha cabeça. Achava que eu estava sendo ciumento, possessivo, que talvez fosse normal mesmo essa transição. Meu filho tinha direito de gostar do padrasto, de criar uma relação próxima com ele. Eu tentava ser compreensivo, maduro, tentar entender que a vida seguia em frente e que eu precisava aceitar meu novo papel. Quantas noites eu não passei refletindo sobre isso, me convencendo de que estava tudo normal, de que eu é que estava sendo sensível demais. O que eu não sabia é que por trás daqueles sorrisos forçados nos encontros familiares, por trás daqueles "Oi, pai, tudo bem?", corridos no telefone, por trás daquela educação fria que meu filho tinha comigo, existia uma influência silenciosa, mas devastadora. Roberto não precisava falar mal de mim diretamente. Ele fazia algo muito mais eficiente. Ele simplesmente me substituía em tudo. Era ele quem dava os conselhos importantes. Era ele quem estava presente nos momentos decisivos. Era ele quem bancava os gastos grandes. Era ele quem virou a referência masculina da família. E eu, como um idiota, fui deixando isso acontecer. Fui me recolhendo, fui aceitando as migalhas de atenção que sobravam para mim, fui me conformando com um lugar secundário na vida do meu próprio filho, até que chegou aquele Dia dos Pais que mudou tudo. Até que eu finalmente enxerguei o tamanho da humilhação que eu estava vivendo. E foi aí que decidi que ia fazer alguma coisa a respeito, mesmo que fosse a última coisa que eu fizesse na vida. Naquela noite do Dia dos Pais, depois que todos foram embora, eu fiquei sozinho na minha casa segurando aquela Havaianas, R$ 49,90.
O preço ainda estava grudado na sola. Meu filho nem se deu ao trabalho de tirar a etiqueta. Eu fiquei ali na sala, vendo aquele chinelo vagabundo na minha mão, e pela primeira vez em decênios, eu chorei de raiva. Chorei mesmo, daquele jeito que homem da minha idade não chora mais. Porque não era sobre o chinelo, era sobre o que aquilo representava. Era sobre o lugar que eu tinha me tornado na vida do meu próprio sangue. Vocês precisam entender uma coisa. Eu não sou daqueles pais que esperam reconhecimento dos filhos a todo momento. Eu sempre fui do tipo que fazia as coisas porque tinha que fazer, porque era meu dever, minha obrigação. Quando meu filho era pequeno e eu saía com o caminhão para rodar o país inteiro, eu não ia atrás de agradecimento. Quando eu chegava em casa no domingo de manhã, cansado, fedendo a diesel, e via a alegria dele correndo até o portão gritando, "Papai chegou", aquilo já era o suficiente para mim. Quando eu pegava meu salário e entregava tudo para a mãe dele, guardando só uns trocados para o cigarro e para o café na estrada, eu não fazia esperando medalha. Era o que se fazia. Mas, gente, a diferença entre um chinelo de R$ 50 e um carro de 300 mil não é só de valor. É de consideração, é de respeito, é de lugar na família. E o que mais me doía não era nem a diferença do dinheiro gasto, mas a diferença do carinho colocado. O presente do Roberto veio numa concessionária, com laço vermelho, champanhe, festa, foto para postar nas redes sociais. O meu veio numa sacola amassada do Extra, que meu filho provavelmente pegou no último minuto quando estava voltando do shopping, depois de comprar o carro do padrasto. E sabe o que é pior? Na hora que ele me entregou, ele ainda falou, "Pai, você usa tanto chinelo, pensei que ia gostar." Como se eu usasse chinelo por opção, por elegância. Eu uso chinelo porque é o que um aposentado de R$ 1.200 pode usar, caralho. Eu uso chinelo porque depois de 40 anos carregando peso, dirigindo caminhão, trabalhando feito um animal, meus pés ficaram tão machucados que sapato me dói. Eu uso chinelo porque é o que sobra para quem deu a vida toda para a família, e agora vive com o mínimo. Aquela noite eu não consegui dormir. Fiquei repassando na cabeça cada situação dos últimos anos onde eu fui sendo empurrado para escanteio. Lembrei do aniversário de 70 anos do Roberto, quando meu próprio filho organizou uma festa surpresa com 200 pessoas. Churrasco, banda ao vivo, decoração temática. No meu aniversário de 75, no ano passado, eles me levaram num restaurante por quilo no shopping e ainda racharam a conta comigo. Lembrei das formaturas dos meus netos, onde Roberto sentava na primeira fileira ao lado da mãe deles, e eu ficava lá no fundão, como se fosse um tio distante. Lembrei de quando minha netinha de 8 anos me perguntou, "Vovô, por que você não tem um carro bonito como o vovô Roberto?" E eu tive que explicar para uma criança por que o avô de verdade dela vivia como um pobretão, enquanto o vovô postiço tinha uma vida de rei. Lembrei de quando meu neto de 15 anos pediu dinheiro emprestado para comprar um tênis, e quando eu falei que não tinha, ele respondeu, "Então vou pedir pro vovô Roberto. Ele sempre tem." Aquilo me cortou o coração, mas eu engoli calado. Por volta das 3 da manhã eu levantei, fui até a gaveta da cômoda e peguei uma caixa de sapato velha onde eu guardava algumas coisas importantes. Dentro tinha as cartas que meu filho me escrevia quando era pequeno, os desenhos que ele fazia, fotos dele nos meus ombros no colo do caminhão, me ensinando a dirigir quando ele fez 18 anos. Tinha também o convite de casamento dele, onde estava escrito, José Silva, pai do noivo. Tinha a escritura da primeira casa que ele comprou, onde eu estava como fiador. Tinha os comprovantes dos empréstimos que fiz para ele montar a oficina, os recibos das mensalidades da faculdade que eu ajudei a pagar. Enquanto eu mexia naqueles papéis, uma raiva diferente foi crescendo dentro de mim. Não era mais tristeza, era indignação, era revolta. Eu comecei a fazer as contas de tudo que eu tinha investido na vida daquele menino. Não só dinheiro, mas tempo, dedicação, amor, sacrifício. Quantos domingos eu não passei em casa por causa do trabalho, mas trazendo sempre alguma coisa especial para ele? Quantas vezes eu deixei de comprar uma roupa, um sapato, qualquer coisa para mim, para poder dar algo melhor para ele? E Roberto? Roberto apareceu na vida da família quando meu filho já estava com 30 e poucos anos, já casado, já formado, já estabelecido. Roberto pegou o bolo pronto. Ele não acordou de madrugada quando o menino estava com febre. Ele não passou noites em claro esperando ele chegar de festa na adolescência.
Ele não trabalhou feito um condenado para pagar escola, roupa, comida, médico. Roberto simplesmente apareceu no final da história e virou o herói da família. Foi aí que eu decidi que ia fazer alguma coisa. Não sabia ainda o quê, mas alguma coisa ia ser feita. Porque uma coisa é você aceitar ser tratado com indiferença. Outra coisa é você ser humilhado na sua própria cara e ainda ter que agradecer. E foi isso que aconteceu naquele Dia dos Pais. Eu fui humilhado publicamente, na frente da família toda, e ainda tive que sorrir e falar, obrigado pelo carinho, para não passar por ingrato. Na manhã seguinte, segunda-feira, eu acordei com uma clareza que não tinha há muito tempo. Tomei meu café, botei uma roupa decente e fui até o centro da cidade. Entrei numa loja de roupas e comprei uma camisa social, uma calça, um sapato. Gastei R$ 300 que eu não tinha, mas senti que precisava. Depois fui no barbeiro, cortei o cabelo, fiz a barba direito, almocei num restaurante, paguei R$ 40 num prato que eu poderia ter comido em casa por 5. Mas eu precisava me sentir gente de novo. Precisava lembrar como era ser tratado com respeito, mesmo que fosse só pelo garçom que estava me servindo. À tarde, eu peguei um ônibus e fui até o bairro onde Roberto morava. Eu sabia o endereço porque já tinha ido lá algumas vezes em encontros familiares. Era uma casa grande, em condomínio fechado, com 2 carros na garagem, agora 3, com o presente novo. Eu fiquei ali na frente por uns 20 minutos, só olhando, pensando no que eu ia falar, pensando em como ia ser aquela conversa, porque eu sabia que se eu batesse naquela porta, não ia ter mais volta. Quando eu toquei a campainha daquela casa, meu coração estava batendo que nem motor de caminhão subindo serra. Não era medo, era ansiedade. Era a sensação de quem vai fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. Roberto abriu a porta com aquela cara de surpresa fingida que ele sempre fazia quando me via. Ô José, que surpresa! Entra, entra! Mas eu percebi na hora que ele não estava nada confortável com a minha presença ali. Ele olhou para o lado, olhou para trás, como se estivesse esperando alguém chegar e me ver ali. A casa era tudo aquilo que eu imaginava mesmo. Sofá de couro, televisão do tamanho da parede, mesa de jantar para 12 pessoas, decoração cara, ar-condicionado ligado mesmo sendo maio. Tudo limpo, tudo arrumado, tudo mostrando que ali morava gente com dinheiro. Roberto me ofereceu um café, mas eu recusei. Não era visita social que eu estava fazendo. Sentei na beirada do sofá, ele ficou em pé, meio sem jeito, perguntando como eu estava, se estava precisando de alguma coisa, falando do tempo, qualquer assunto para não chegar no que realmente importava. Roberto, eu vim aqui para ter uma conversa de homem para homem contigo. Foi assim que eu comecei. Direto, sem rodeio. Sobre o que aconteceu ontem, sobre a situação da nossa família, sobre algumas coisas que eu preciso entender. Ele sentou na poltrona na minha frente, cruzou as pernas, fez aquela cara de quem não estava entendendo nada. Que situação, José? Ontem foi um dia normal, todo mundo junto, família reunida. Gente, nessa hora eu tive que respirar fundo para não explodir logo de cara. Dia normal? Roberto, meu filho te deu um carro de R$ 300 mil e para mim deu um chinelo de 50. Tu acha isso normal? Ele deu uma risadinha, daquelas risadas falsas, e respondeu, ah, José, mas presente não é sobre valor, né? É sobre carinho. E o seu filho te ama muito. Todo mundo sabe disso. Foi aí que eu percebi que aquele homem era mais cínico do que eu pensava. Ele estava zombando da minha cara, disfarçando com educação, mas estava zombando. Roberto, me explica uma coisa. Como é que um homem que conhece meu filho há 5 anos recebe um presente de R$ 300 mil e o pai que criou ele desde pequeno recebe um chinelo? Ele se mexeu na poltrona, descruzou as pernas, começou a ficar um pouco mais sério. Olha, José, eu não mando no seu filho. Ele é um homem adulto. Ele decide o que quer dar para quem quer dar. Talvez ele tenha pensado que você ia gostar do chinelo. Vai ver, ele lembrou que você sempre usa... Ele parou no meio da frase, porque até ele percebeu como aquilo soava ridículo. Eu deixei uns segundos de silêncio no ar, só olhando para ele, para ver se ele ia ter coragem de terminar aquela mentira. Roberto, eu trabalhei 40 anos da minha vida para criar aquele menino. 40 anos acordando de madrugada, rodando esse Brasil todo, levando chuva, sol, poeira, perigo, tudo para sustentar ele e a mãe dele.
Quando ele quis fazer faculdade, eu que paguei. Quando ele quis casar, eu que bancou a festa. Quando ele quis abrir a oficina, eu que emprestei o dinheiro que eu tinha guardado para os meus últimos anos de vida. Eu estava falando devagar, pausado, mas com firmeza. Roberto me interrompeu. José, eu sei que você foi um bom pai. Ninguém está questionando isso. Mas as coisas mudam, né? A vida segue em frente. O importante é que hoje todo mundo está bem. Todo mundo se dá bem. Eu levantei da poltrona. Se dá bem? Roberto, me responde uma coisa. O que tu fez pelo meu filho que eu não fiz? Que investimento tu fez na vida dele que justifique ele te tratar melhor do que trata o próprio pai? Foi nessa hora que a máscara dele começou a cair. Ele ficou em pé também, perdeu aquele jeitinho educado e falou: Olha, José, eu não sei que tipo de conversa é essa que você quer ter aqui. Mas uma coisa eu te falo. Eu não tenho culpa se seu filho me considera parte da família. Eu não tenho culpa se ele me respeita, se ele gosta da minha companhia, se ele se sente bem comigo por perto. Respeita? Roberto, meu filho me respeita há 55 anos. Desde que ele nasceu. Tu apareceu há 5 anos na vida dele e quer falar de respeito? Mas ele continuou. José, mas talvez ele tenha encontrado em mim algumas coisas que não encontrava em você. Talvez eu saiba conversar com ele de um jeito que você não sabe. Talvez eu entenda as necessidades dele melhor do que você. Gente, nessa hora eu senti o sangue subir na cabeça. Não era só arrogância que eu estava vendo naquele homem. Era maldade. Era uma satisfação em me humilhar, em me mostrar que ele tinha conseguido roubar o meu lugar na família. Que necessidades, Roberto? Que conversa é essa? Que jeito é esse que tu tem com ele que eu não tenho? Ele deu um sorriso que eu nunca vou esquecer. Um sorriso de quem estava gostando de me ver sofrendo. José, eu vou ser sincero contigo, já que você veio aqui querendo essa conversa. Seu filho me vê como um pai melhor do que você foi. Ele me conta coisas que nunca contou para você. Ele pede conselhos para mim sobre trabalho, sobre família, sobre a vida. Ele me considera mais presente, mais participativo, mais, como eu posso falar, mais à altura da vida que ele construiu. Eu fiquei uns segundos sem conseguir falar. Não porque eu estava com medo, mas porque eu estava processando a maldade daquelas palavras. A frieza, a crueldade calculada. Aquele homem não estava só me respondendo. Ele estava me torturando de propósito. Estava gostando de me ver quebrado ali na frente dele. Mas a altura? Roberto, tu quer me explicar o que significa isso? Ele se aproximou de mim, botou a mão no meu ombro como se fosse me consolar e disse: José, não leva para o lado pessoal. Mas a verdade é que você sempre foi um homem simples demais para o mundo que seu filho vive hoje. Caminhoneiro, pessoas simples, conversas simples. Eu tenho formação superior. Eu entendo de negócios. Eu posso ajudar ele de formas que você não consegue. É natural que ele me procure mais. Foi nessa hora que eu entendi que aquela conversa não ia ser só um esclarecimento. Ia ser uma guerra. Quando Roberto falou aquilo sobre eu ser simples demais para o mundo do meu filho, alguma coisa dentro de mim mudou completamente. Não era mais raiva que eu estava sentindo. Era uma frieza que eu não sabia que existia dentro de mim. Uma calma perigosa que vem quando você finalmente entende com quem você está lidando. Tirei a mão dele do meu ombro devagar e falei: Roberto, agora eu entendi a situação. Agora eu sei exatamente quem tu é e o que tu fez com a minha família. Ele deu um passo para trás, mas ainda tentando manter aquela pose de superioridade. Eu não fiz nada, José. Eu só ofereci para o seu filho aquilo que você não conseguia oferecer. Companhia de qualidade, conversas inteligentes, uma visão de mundo mais ampla. Eu deixei ele falar. Deixei ele se enforcar com as próprias palavras. Porque agora eu sabia que cada palavra que saía da boca dele ia ser uma munição que eu ia usar depois. Conversas inteligentes? Roberto, me conta aí uma dessas conversas inteligentes que vocês têm. Ele ficou meio desconcertado, como se não esperasse que eu fosse rebater. Bom, a gente fala sobre investimentos, sobre o mercado, sobre as oportunidades de negócio. Eu ri mesmo, daquele jeito irônico. Investimentos? Com que dinheiro, Roberto? Porque até onde eu sei, quem bancou o negócio do meu filho fui eu. Quem ficou de fiador quando ele pegou o empréstimo no banco fui eu. Tu investiu o que exatamente na vida dele? A cara dele mudou. Pela primeira vez desde que eu cheguei ali, ele não tinha resposta na ponta da língua. José, investimento não é só dinheiro. É presença, é apoio emocional,
é orientação. Eu me aproximei dele. Apoio emocional? Roberto, quando meu filho teve depressão aos 25 anos, quem ficou com ele no psicólogo todas as semanas durante 6 meses? Quando o primeiro negócio dele quebrou e ele perdeu tudo, quem ouviu ele chorar a madrugada inteira? Quando a primeira mulher dele saiu de casa levando os filhos, quem dormiu no sofá da casa dele por 2 meses para ele não ficar sozinho? Cada pergunta que eu fazia, ele ficava mais desconfortável. Eu sei que você foi presente no passado, José, mas eu estou falando do presente, do que eu ofereço para ele hoje. Eu balancei a cabeça. Ah, então é isso. Tu oferece para ele hoje aquilo que ele conseguiu construir com o que eu ensinei para ele no passado. Tu pega o bolo pronto e quer crédito pela receita. Foi aí que ele perdeu completamente a compostura. Sabe de uma coisa, José? Você pode ficar aí chorando o leite derramado o quanto quiser. A realidade é que hoje, agora, neste momento, seu filho me procura mais do que procura você. Ele me convida para os eventos importantes, me pede opinião nas decisões importantes, me inclui nos planos da família. E sabe por quê? Porque eu sou o pai que ele escolheu ter. O pai que ele escolheu ter. Eu repeti essas palavras devagar, deixando elas ecoarem na sala. Roberto, tu acha mesmo que meu filho escolheu te ter como pai? Ou tu foi manipulando a situação até conseguir esse resultado? Ele ficou vermelho. Eu não manipulei nada. Eu só fui sendo o que você nunca foi. Presente, interessado, disposto a fazer parte da vida dele de verdade. Eu sentei de volta no sofá. Não porque eu estava cansado, mas porque eu queria que ele se sentisse confortável para continuar falando, para continuar se delatando. Me explica melhor isso, Roberto. Como é que tu foi sendo presente na vida dele? Ele se animou, como se finalmente tivesse a chance de se gabar. Eu participava das reuniões de negócio com ele, dava opinião sobre as decisões importantes, ajudava ele a pensar nos investimentos. E como tu ficou sabendo dessas reuniões? Essas decisões? Esses investimentos? Ele respondeu sem pensar. A Marlene me contava, né? Ela sempre me mantinha informado sobre tudo o que estava acontecendo na vida dele. Marlene era minha ex-mulher, a mãe do meu filho. E ali estava a primeira pista de como Roberto tinha conseguido infiltrar na família. Ah, então a Marlene te contava tudo. E tu usava essas informações para quê? Ele percebeu que tinha falado demais. Não era nada disso. Era só para eu poder ajudar, dar apoio, mas eu não ia deixar ele se esquivar. Roberto, responde a pergunta. Tu usava as informações que a Marlene te dava sobre meu filho para quê? Ele tentou voltar atrás. José, você está interpretando tudo errado. Eu só queria ser útil para a família, mas eu já estava vendo o quadro completo. Útil como, Roberto? Me dá um exemplo concreto de como tu foi útil para o meu filho. Ele ficou uns segundos pensando e depois disse. Bom, teve uma vez que ele estava com dificuldade no negócio, precisando de capital de giro, e eu ajudei ele a encontrar uma solução. Que solução? Ele hesitou. Eu apresentei ele para uns investidores que eu conhecia. Eu me inclinei para frente. Que investidores, Roberto? A voz dele ficou mais baixa. Uns conhecidos meus que tinham dinheiro disponível para emprestar. Eu não tirava os olhos dele. E qual era a taxa de juros desse empréstimo? Ele começou a gaguejar. Não era bem um empréstimo formal. Era mais uma parceria. Eu levantei de novo. Roberto, meu filho me contou dessa história há 2 anos. Ele me disse que conseguiu um investidor através de um amigo da Marlene. Ele não me disse que era através de você. Por que será? A cara dele estava ficando cada vez mais vermelha. Eu não sei por que ele não mencionou meu nome. Talvez ele não quisesse que você ficasse preocupado. Eu dei uma gargalhada. Preocupado? Roberto, tu acha que eu ia ficar preocupado com meu filho recebendo ajuda? Ou será que ele não mencionou teu nome porque tu pediu para ele não mencionar? Ele não respondeu. Ficou ali parado, mexendo as mãos, olhando para o chão. Eu continuei. E qual foi a contrapartida dessa ajuda, Roberto? Porque investidor não empresta dinheiro de graça. O que tu ganhou com isso? Ele balbuciou alguma coisa sobre não ter ganhado nada, que foi só para ajudar a família. Mas eu já sabia que estava mentindo. Roberto, onde tu trabalha mesmo? Ele falou o nome de uma empresa que eu não conhecia. E qual teu cargo? Ele disse que era gerente de alguma coisa. E teu salário te permite ter essa casa, esses carros, esse padrão de vida? Ele ficou irritado.
Isso não é da sua conta, José. Eu sorri. Não é da minha conta? Roberto, se tu está sustentando um padrão de vida que o teu salário não permite, usando o meu filho de alguma forma para conseguir isso, aí vira conta minha, sim. Foi nessa hora que eu vi o pânico nos olhos dele. E foi nessa hora que eu soube que tinha encontrado a fraqueza que eu estava procurando. Quando eu vi o pânico nos olhos do Roberto, eu soube que estava no caminho certo. Mas ao invés de apertar o cerco na hora, eu mudei completamente de assunto. Porque uma coisa que eu aprendi na estrada é que quando você encontra o ponto fraco de alguém, você não ataca de cara. Você finge que não viu e deixa a pessoa se sentir segura de novo. Deixa pra lá, Roberto. Não vim aqui para discutir a vida financeira de ninguém. Vim aqui para entender essa história do Dia dos Pais. Ele respirou aliviado, como se tivesse escapado de alguma coisa. Voltou a sentar, voltou a fazer aquela cara de quem estava no controle da situação. É isso aí, José. Vamos focar no que realmente importa. E o que importa é que todo mundo se ama nessa família. Todo mundo se respeita, independente de presentes ou qualquer coisa assim. Eu fingi concordar. É verdade, Roberto. Talvez eu tenha exagerado mesmo. Talvez eu tenha ficado sensível demais. A mudança na postura dele foi imediata. Voltou aquela arrogância, aquele sorriso de superioridade. Exato, José. E olha, eu entendo o seu lado. Deve ser difícil mesmo para um homem da sua idade aceitar que as coisas mudaram, que a família evoluiu. Mas isso é natural, faz parte da vida. Eu deixei ele falar. Deixei ele se sentir vitorioso. É mesmo, Roberto. E eu reconheço que tu soube conquistar um lugar especial no coração do meu filho. Ele se animou todo. Pois é, José. E não foi fácil, viu? No começo ele até desconfiava um pouco de mim. Normal, né? Mas aos poucos fui mostrando para ele que eu estava ali para somar, para ajudar, para ser um pai melhor do que... Ele parou. Percebeu que ia falar demais de novo. Mas eu completei para ele. Do que eu fui, né, Roberto? Pode falar. Eu já entendi que é isso que tu pensa. Ele deu de ombros. Não é que você foi um pai ruim, José. Você foi o pai que você sabia ser. Mas eu trouxe outras perspectivas, outras possibilidades. Eu me inclinei para frente, fingindo interesse genuíno. Conta para mim como tu fez isso. Como é que tu conseguiu conquistar a confiança dele tão rápido? Os olhos dele brilharam. Ele estava morrendo de vontade de se gabar. Bom, primeiro eu observei muito. Observei o que ele precisava, o que ele queria, quais eram as frustrações dele. E uma coisa que eu percebi logo de cara é que ele se sentia meio desvalorizado por você. Eu fiz uma cara de surpresa. Desvalorizado? Como assim? Roberto se acomodou na poltrona, como se fosse contar uma história que ele já tinha contado muitas vezes. Ele me disse que você nunca demonstrava orgulho dos sucessos dele, que quando ele conseguia alguma coisa importante, você só falava que era obrigação dele, que qualquer homem fazia aquilo, que você nunca elogiava, nunca parabenizava. Eu senti uma pontada no peito, porque era verdade. Eu fui criado assim, de uma geração que achava que elogio demais deixava o filho mole. Mas não era isso que importava naquela conversa. E aí tu fez diferente? Roberto assentiu com orgulho. Completamente diferente. Eu sempre elogiava cada conquista dele, por menor que fosse. Sempre falava como eu estava orgulhoso, como ele era inteligente, como ele merecia tudo de bom que estava acontecendo. E sabe o que mais? Eu sempre falava isso na frente de outras pessoas, na frente da Marlene, na frente dos amigos, na frente dos filhos dele. Eu estava começando a entender a estratégia. E ele gostava disso? Roberto riu. Claro que gostava. Todo mundo gosta de ser valorizado, José. Todo mundo gosta de ouvir que é especial. E eu sempre fazia questão de falar para ele como eu me sentia sortudo de fazer parte da vida dele, de ter sido aceito pela família, de poder acompanhar o sucesso dele de perto. E a Marlene? Como ela reagia a tudo isso? Roberto ficou ainda mais animado. A Marlene foi fundamental, José. Ela foi minha maior aliada, porque ela também sentia que você não valorizava o filho de vocês como deveria. Ela sempre me dizia, Roberto, ainda bem que você chegou na vida dele. Agora ele tem um homem que enxerga o valor que ele tem. Cada palavra que saía da boca dele era uma facada, mas eu continuei fingindo interesse. E como tu foi conquistando a Marlene? Ele se inclinou para frente, como se fosse contar um segredo. José,
Eu vou ser honesto contigo. A Marlene estava magoada contigo há muito tempo, por causa do divórcio, por causa de algumas coisas que aconteceram no casamento de vocês. E eu simplesmente fui o ouvido que ela precisava. Que tipo de coisa ela falava? Roberto hesitou por um segundo, mas a vontade de se gabar era mais forte. Ela me contava como você era ausente durante o casamento, como você só pensava no trabalho, como você nunca dava atenção para ela nem para o filho, como vocês brigavam sempre, como a casa era um ambiente pesado. Ela desabafava comigo, e eu consolava ela. Eu fingi ficar constrangido. Realmente, nosso casamento não foi fácil. Eu trabalhava demais, ficava muito tempo fora. Roberto colocou a mão no meu ombro de novo, mas dessa vez com falsa compaixão. José, eu não estou te julgando. Você fez o que achava que era certo. Mas o resultado foi que tanto a Marlene quanto o seu filho ficaram com algumas feridas, alguns ressentimentos. E eu simplesmente fui chegando, oferecendo aquilo que vocês não conseguiam oferecer um pro outro. E o que tu oferecia exatamente? Agora ele estava completamente à vontade, completamente confiante. Atenção, José. Atenção genuína. Eu escutava os problemas do seu filho sem julgar, sem dar sermão, sem falar que ele tinha que se virar sozinho. Eu oferecia ajuda prática, dava conselhos úteis. E, principalmente, eu mostrava para ele que ele podia confiar em mim. Eu estava gravando mentalmente cada palavra. E como tu mostrava que ele podia confiar? Roberto sorriu. Eu resolvia problemas para ele, José. Problemas que você não conseguia resolver. Problemas que você nem sabia que existiam. E foi aí que ele começou a contar, sem perceber, exatamente o que eu estava procurando ouvir. Roberto estava ali na minha frente, desabado na poltrona, com a cara de quem acabou de perceber que tinha cavado a própria cova. Mas eu ainda não tinha terminado, porque agora que eu sabia que ele estava usando dinheiro sujo para comprar o carinho da minha família, eu precisava saber de quanto dinheiro estávamos falando. Roberto, há quantos anos tu vem fazendo esse tipo de negócio? Ele olhou para mim com cara de cachorro que levou o chute. José, por favor, vamos parar com essa conversa. Não, Roberto. Agora nós vamos até o final. Há quantos anos? Ele suspirou fundo. Uns 3 anos, mais ou menos. Eu fiz a conta na cabeça. 3 anos vendendo informação. E quanto tu ganha por mês com isso? Ele tentou minimizar. Não é todo mês, só quando aparece oportunidade. Eu insisti. Quanto, Roberto? Ele ficou uns segundos em silêncio, depois sussurrou. Depende do mês. Às vezes 2, 3 mil. Às vezes mais. Eu balancei a cabeça. Às vezes mais quanto? Ele estava claramente constrangido. Teve mês que chegou a 5, 6 mil. Eu levantei e comecei a andar pela sala. Roberto, tu está me dizendo que tu ganha até 6 mil reais por mês vendendo informação confidencial da empresa onde tu trabalha? Não é vender, José. É só dar umas dicas para algumas pessoas. Eu parei na frente dele. E essas pessoas te dão dinheiro pelas dicas? Ele assentiu com a cabeça envergonhado. Então é venda, Roberto. Tu vende informação. E usa esse dinheiro para quê? Ele olhou para o chão. Para poder participar melhor da vida da família. Para poder dar presentes bacanas, pagar restaurante bom, ajudar quando alguém precisa. Eu sentei de novo, dessa vez bem perto dele. Roberto, me responde uma coisa com sinceridade. Se tu não tivesse esse dinheiro extra, tu conseguiria manter o padrão de vida que tu tem hoje? Ele balançou a cabeça que não. E se tu não conseguisse manter esse padrão, tu acha que meu filho ia te tratar da mesma forma? A pergunta pegou ele desprevenido. Ele ficou uns segundos pensando, depois sussurrou. Eu não sei. Eu me inclinei para frente. Roberto, tu tem medo de perder o lugar que tu conquistou na família? Ele me olhou nos olhos pela primeira vez em muito tempo. Tenho sim, José. Tenho muito medo. Foi a primeira coisa sincera que saiu da boca dele desde que eu cheguei ali. Por que tu tem medo? Ele começou a falar mais baixo, como se estivesse confessando. Porque eu sei que se eu não puder mais ajudar financeiramente, se eu não puder mais bancar as coisas, talvez eles percebam que eu não sou tão especial assim. Eu senti quase pena dele naquele momento. Quase. Roberto, tu acha que teu relacionamento com meu filho é baseado só no dinheiro que tu gasta com ele? Ele não respondeu, mas a expressão dele disse tudo. E tu nunca pensou em contar a verdade para ele? Em falar de onde vem esse dinheiro?
Roberto levantou a cabeça com cara de desespero. Tu está louco, José? Se ele souber que eu faço isso na empresa, ele vai me julgar, vai perder o respeito por mim. Pode até me denunciar. Não posso contar nunca. Eu balancei a cabeça. Então tu está preso, Roberto. Tu criou uma mentira tão grande que agora tu não consegue mais sair dela. Ele começou a chorar. Chorar mesmo, que nem criança. José, eu não queria que fosse assim. Eu só queria ser aceito pela família. Eu só queria que eles gostassem de mim. E quando eu comecei a ajudar financeiramente, eu vi como eles me tratavam melhor, como eles me incluíam mais, como eles me respeitavam. E aí tu viciou nisso? Ele assentiu. E aí eu viciou. E agora eu não sei mais como parar. Porque se eu parar de ajudar, se eu parar de bancar as coisas, eles vão perceber que eu não tenho dinheiro para isso. Vão descobrir que eu sou só um gerente de empresa que ganha 5.000 reais por mês. Eu fiquei olhando para ele por uns segundos. Ali estava um homem completamente quebrado, admitindo que tinha construído sua vida familiar toda em cima de uma mentira. Roberto, tu já parou para pensar que talvez, só talvez, eles gostem de ti pela pessoa que tu é, e não pelo dinheiro que tu gasta? Ele riu, mas foi uma risada amarga. José, tu acha mesmo isso? Tu acha que se eu chegasse no seu filho amanhã e falasse que não posso mais pagar restaurante caro, não posso mais dar presente de 1.000 reais para os netos, não posso mais emprestar dinheiro quando ele precisa, tu acha que ele ia continuar me tratando da mesma forma? Eu pensei na pergunta dele, e honestamente, eu não tinha certeza da resposta, porque eu conhecia meu filho, e eu sabia que ele tinha se acostumado com um padrão de vida que incluía as colaborações do Roberto. Roberto, e se a gente descobrir isso juntos? E se a gente contar a verdade para ele e ver qual é a reação? Roberto ficou apavorado. Não, José. Por favor, não conta nada para ele. Pelo amor de Deus, isso vai destruir minha vida. Vai destruir meu casamento com a Marlene. Vai destruir meu relacionamento com os netos. Eles vão me ver como um criminoso. Eu levantei e fui até a janela. Lá fora, a vida continuava normal. Carros passando, pessoas caminhando, crianças brincando. Mas ali dentro daquela sala, eu tinha descoberto algo que ia mudar tudo na minha família. Roberto, tu percebe que independente do que a gente decida aqui hoje, tu não pode continuar fazendo isso na empresa? Ele assentiu, ainda chorando. Eu sei, José. Eu sei que tenho que parar. Mas como? Como eu vou explicar para todo mundo que de repente eu não tenho mais dinheiro para nada? Eu me virei para ele. Roberto, essa é tua responsabilidade. Tu criou essa situação. Tu vai ter que encontrar uma saída. E se eu parar gradualmente? Se eu for diminuindo aos poucos os gastos, inventar umas desculpas, dizer que estou com dificuldades financeiras? Eu balancei a cabeça. E continuar mentindo? Continuar enganando minha família? Ele me implorou. Pelo menos até eu encontrar uma forma melhor de resolver isso. Foi nessa hora que eu percebi que Roberto não estava arrependido do que fez. Ele estava arrependido de ter sido descoberto. Ele ainda estava tentando encontrar uma forma de continuar mentindo, de continuar enganando minha família. E foi nessa hora que eu decidi que não ia ter conversa amigável. Não ia ter acordo de cavalheiros. Ia ter justiça. Quando eu percebi que Roberto ainda estava tentando encontrar um jeito de continuar enganando minha família, alguma coisa dentro de mim mudou completamente. Não era mais raiva nem decepção. Era uma frieza calculista que eu não sabia que tinha. Voltei para perto dele e falei: Roberto, tu está me entendendo errado. Eu não vim aqui para negociar contigo. Eu vim aqui para entender a situação. Agora que eu entendi, eu vou decidir o que fazer. Ele levantou a cabeça, com os olhos ainda cheios de lágrima, mas agora também com medo. O que tu quer dizer com isso, José? Eu sentei na beirada da mesa de centro, bem na frente dele. Eu quero dizer que tu tem duas opções. Ou tu conta a verdade pro meu filho até amanhã de noite, ou eu conto. Roberto ficou desesperado. José, pelo amor de Deus, tu não pode fazer isso comigo. Pensa na Marlene, pensa nos netos. Se tu contar isso, vai destruir a família toda. Eu olhei nos olhos dele. Roberto, quem destruiu a família foi tu. Eu só estou oferecendo uma chance de tu consertar parte da merda que tu fez. Mas, José, se eu contar, eles vão me odiar. Vão me expulsar da família. Vão me ver como um criminoso. Eu dei de ombros. E não é o que tu é? Tu não está cometendo crime na empresa onde trabalha?
Tu não está enganando minha família há 3 anos? Ele ficou sem resposta. Eu me levantei e comecei a andar pela sala de novo. Roberto, deixa eu te explicar uma coisa. Eu passei a vida toda sendo honesto. Trabalhei feito um condenado, suei sangue, nunca roubei 1 centavo de ninguém. Nunca menti para conseguir vantagem. E mesmo assim, meu próprio filho me trata como lixo e trata tu como rei. Tu sabe por quê? Ele balançou a cabeça que não. Porque tu comprou o respeito dele com dinheiro que não era teu. Tu criou uma situação falsa onde ele depende de ti financeiramente e emocionalmente. Tu transformou meu filho num refém da tua mentira. Roberto tentou protestar. Não foi assim, José. Foi exatamente assim. Eu elevei a voz pela primeira vez. Meu filho te deu um presente de 300 mil reais porque ele acha que tu merece. Mas ele não sabe que o dinheiro que tu gasta com ele vem de crime. Ele não sabe que toda vez que tu paga um restaurante caro, toda vez que tu empresta dinheiro para ele, toda vez que tu compra presente para os meus netos, tu está usando dinheiro sujo. Roberto estava tremendo agora. José, por favor, vamos encontrar uma solução que seja boa para todo mundo. Eu me aproximei dele novamente. A solução que é boa para todo mundo é a verdade, Roberto. Nada mais, nada menos. Mas se eu contar a verdade, eu vou perder tudo. Vou perder o emprego, vou perder a família, talvez até vá preso. Eu balancei a cabeça. Roberto, tu deveria ter pensado nisso antes de começar a roubar informação da empresa. Agora tu vai ter que enfrentar as consequências. Ele se jogou no chão literalmente. Ficou de joelhos na minha frente implorando. José, eu te imploro, pensa numa outra forma. Eu prometo que paro com tudo isso. Prometo que nunca mais faço isso. Mas não conta pro seu filho. Pelo amor de Deus. Eu olhei para ele ali no chão e senti nojo. Nojo de ver um homem adulto se rastejando porque foi descoberto nas próprias mentiras. Roberto, levanta daí. Tu está fazendo papel de idiota. Ele se levantou, limpando as lágrimas. José, me dá uma chance. Uma oportunidade de consertar isso do meu jeito. E qual seria o teu jeito? Ele pensou rápido. Eu paro imediatamente com os negócios na empresa. Paro de aceitar dinheiro por informação. E aos poucos vou diminuindo os gastos com a família, vou inventando umas desculpas. Eu ri. Quer dizer que tu quer continuar mentindo? Não é mentir, é só não falar toda a verdade de uma vez. Eu balancei a cabeça. Roberto, tu ainda não entendeu. Eu não estou aqui para te ajudar a encontrar uma forma melhor de enganar minha família. Eu estou aqui para acabar com a mentira. Roberto ficou em silêncio por uns segundos, depois perguntou. E se eu te oferecer alguma coisa em troca? Alguma compensação? Eu olhei para ele com curiosidade. Que tipo de compensação? Ele hesitou. Dinheiro. Eu posso te dar dinheiro para tu esquecer essa conversa. Foi nessa hora que eu tive certeza absoluta de que Roberto era um homem sem caráter nenhum. Tu está tentando me subornar, Roberto? Ele ficou desesperado. Não é suborno, é uma forma de resolver o problema sem prejudicar ninguém. Eu me aproximei dele bem devagar. Roberto, tu acha que eu sou igual a tu? Tu acha que eu aceito dinheiro sujo? José, eu sei que tu tem dificuldades financeiras. Sei que tu vives só da aposentadoria. Posso te ajudar. Posso te dar 5 mil, 10 mil reais para tu esquecer essa história. Eu senti uma vontade imensa de dar um tapa na cara dele. Roberto, tu está me oferecendo dinheiro que tu roubou da empresa para eu ficar calado sobre o teu roubo? Ele percebeu o absurdo do que tinha falado. Não foi isso que eu quis dizer. Eu o interrompi. Foi exatamente isso que tu quis dizer. Tu acha que todo mundo é igual a tu, que todo mundo tem preço. Roberto desabou no sofá de novo. José, eu não sei mais o que fazer. Eu estou desesperado. Se essa história sair, minha vida acaba. Eu me sentei na poltrona na frente dele. Roberto, tua vida baseada em mentira já acabou. Agora tu vai ter que construir uma vida baseada na verdade. Mas como? Como eu vou explicar para Marlene que eu sou um mentiroso? Como vou explicar para o teu filho que eu comprei o carinho dele com dinheiro roubado? Eu respondi com frieza. Isso é problema teu, Roberto. Tu criou essa situação. Tu resolve. Ele me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de ódio, desespero e medo. José, tu está destruindo uma família inteira por causa de um chinelo. Eu levantei. Não, Roberto.
Tu destruiu uma família inteira por causa da tua ganância e da tua mentira. Eu estou só revelando a destruição. Foi nessa hora que ele mudou completamente de postura. A máscara de desespero caiu e apareceu o verdadeiro Roberto. A transformação do Roberto foi assustadora. Em questão de segundos, o homem choroso e desesperado que estava me implorando virou uma pessoa completamente diferente. Ele se levantou devagar, limpou o rosto, arrumou a roupa e me olhou com uma frieza que gelou meu sangue. Sabe de uma coisa, José? Tu está cometendo um erro muito grande. Eu me mantive firme na minha posição. Que erro, Roberto? Ele começou a andar pela sala com as mãos para trás, como se fosse um general planejando uma batalha. Tu acha que eu vou deixar tu destruir minha vida assim fácil? Tu acha que eu vou ficar aqui parado enquanto tu destrói meu casamento, minha relação com teu filho, minha posição na família? Eu senti que a conversa tinha mudado completamente de tom. E o que tu pretende fazer para me impedir? Roberto sorriu, mas foi um sorriso gelado, perigoso. José, tu veio aqui achando que era mais esperto que eu, achando que podia me chantagear, me forçar a fazer o que tu quer. Mas tu esqueceu de uma coisa importante. Que coisa? Ele parou na minha frente bem próximo. Tu esqueceu que eu conheço teu filho muito melhor que tu conhece. Eu sei exatamente como ele pensa, como ele reage, o que ele valoriza. E, principalmente, eu sei como fazer ele acreditar em qualquer coisa que eu quiser. Eu senti um frio na barriga. O que tu está querendo dizer? Roberto voltou a sentar, mas agora com uma postura completamente diferente. Confiante, controlado. Eu estou dizendo que se tu tentar contar alguma coisa para o teu filho, eu vou contar uma versão muito diferente da história. E adivinha em quem ele vai acreditar? Tu está me ameaçando? Roberto deu de ombros. Não estou ameaçando ninguém. Estou só explicando a realidade. Teu filho confia em mim. Ele me considera um pai. Se eu chegar nele e disser que tu apareceu aqui tentando me chantagear, tentando inventar histórias sobre mim porque tu está com ciúme, tu acha que ele vai acreditar em quem? Eu fiquei calado, processando o que ele estava falando. Roberto continuou. E sabe o que mais? Eu posso até usar essa situação a meu favor. Posso chegar no teu filho e falar que tu apareceu aqui completamente transtornado, inventando histórias malucas sobre mim, falando que eu roubo da empresa, que eu compro o carinho da família. Ele vai ficar preocupado contigo, vai achar que tu está precisando de ajuda psicológica. A maldade do que ele estava falando era impressionante. Roberto, meu filho não é idiota. Se eu mostrar evidências... Ele me interrompeu. Que evidências, José? Tu gravou nossa conversa? Tu tem alguma prova do que eu falei aqui? Ou tu acha que a palavra de um velho ressentido vai valer mais que a palavra do padrasto querido? Eu percebi que ele estava certo. Eu não tinha gravado nada. Eu não tinha nenhuma evidência física do que ele tinha confessado. Era a minha palavra contra a dele. Roberto percebeu meu dilema e sorriu. Agora tu está entendendo a situação, né, José? Mas ele não parou por aí. E sabe o que eu posso fazer mais? Posso chegar na Marlene e contar que tu apareceu aqui fazendo acusações absurdas contra mim. Ela já não gosta muito de ti mesmo. Imagine quando ela souber que tu veio aqui tentar destruir o casamento dela. Cada palavra era uma facada. E com os netos, então? Posso falar que o vovô José está meio confuso da cabeça, inventando histórias, falando mal do vovô Roberto sem motivo. Crianças acreditam fácil em adultos de confiança, não é mesmo? Ele estava gostando de me ver abalado. Eu tentei manter a compostura. Roberto, tu pode inventar a história que quiser, mas a verdade vai aparecer uma hora ou outra. Ele balançou a cabeça. Que verdade, José? Tu acha que alguém vai investigar? Tu acha que teu filho vai contratar um detetive para verificar se eu estou falando a verdade? Roberto se levantou e foi até uma estante. Pegou um copo de uísque que estava lá e tomou um gole. Sabe qual é teu problema, José? Tu subestimou com quem tu estava lidando. Tu achou que eu era só um velhinho bobo que tinha sorte na vida. Mas eu não cheguei onde cheguei por sorte. E como tu chegou? Ele riu. Com inteligência, com estratégia, com capacidade de adaptação. Tu acha que foi fácil conquistar o lugar que eu tenho nessa família? Tu acha que foi só dinheiro? Não, José. Foi muito mais que isso. Foi psicologia, foi manipulação, foi saber exatamente quais botões apertar em cada pessoa. Eu estava começando a ver o verdadeiro Roberto. Não era o homem inseguro que estava chorando alguns minutos atrás. Era um manipulador frio e calculista.
E agora tu vai manipular meu filho contra mim? Ele deu de ombros. Se for necessário. Se tu me forçar a isso. Roberto voltou a se sentar, cruzou as pernas e me olhou como se fosse um rei no trono. José, deixa eu te fazer uma proposta final. Tu vai embora daqui. Esquece essa conversa. E a vida continua como estava. Teu filho continua sendo feliz. Eu continuo sendo o padrasto querido. E tu continua sendo... Bom, tu continua sendo o que tu sempre foi. E se eu não aceitar? Roberto suspirou, como se estivesse com pena de mim. Se tu não aceitar, eu vou destruir o pouco de relacionamento que ainda sobrou entre tu e teu filho. Vou fazer ele acreditar que tu está com problemas mentais, que tu precisa de ajuda médica. Vou fazer toda a família se afastar de ti por precaução. Eu fiquei olhando para ele por uns segundos. Ali estava o homem que tinha roubado minha família. E agora ele estava me ameaçando de roubar o pouco que ainda restava. Roberto, tu é um filho da puta. Ele sorriu. Talvez seja. Mas sou um filho da puta inteligente. E tu é só um velho ingênuo. Foi nessa hora que eu percebi que aquela conversa não ia resolver nada pela via diplomática. Roberto não tinha caráter, não tinha moral, não tinha limite. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para proteger a mentira que ele tinha construído. Inclusive destruir de vez minha relação com meu filho. Mas ele tinha cometido um erro. Um erro que ia custar caro para ele. O erro do Roberto foi simples. Ele subestimou a inteligência de um homem de 76 anos que passou a vida toda resolvendo problemas na estrada. Enquanto ele estava ali se gabando de como era esperto, de como ia manipular minha família contra mim, eu estava prestando atenção em cada detalhe daquela casa. E foi quando ele levantou para pegar o uísque que eu vi o que precisava ver. Em cima da mesa dele, aberto, estava um notebook com várias planilhas na tela. Quando ele voltou para o sofá, eu perguntei: Roberto, aquele teu notebook ali, tu usa ele para trabalhar em casa? Ele olhou para o lado, displicente. Às vezes. Por quê? Eu me fiz de curioso. Ah, só curiosidade mesmo. Deve ser bom poder trabalhar de casa também. Ele deu de ombros. É prático. Consigo acessar o sistema da empresa, as informações dos clientes, essas coisas. Pronto. Ele tinha acabado de me confirmar que tinha acesso ao sistema da empresa no notebook pessoal. E pelas planilhas que eu consegui ver de relance, ele mantinha controles paralelos ali. Deve ter muita informação importante nesse computador, né? Ele riu. Demais. Informação que vale ouro. E aí ele percebeu que tinha falado demais de novo. Mas eu continuei agindo como se nada tivesse acontecido. Bom, Roberto, eu entendi teu ponto de vista. Vou pensar no que tu falou. Ele ficou surpreso com minha mudança de postura. Sério? Tu vai considerar minha proposta? Eu levantei devagar. Vou sim, tu tem razão. Talvez seja melhor deixar as coisas como estão. Roberto ficou visivelmente aliviado. Ele me acompanhou até a porta, claramente satisfeito por achar que tinha me convencido. José, fico feliz que a gente tenha resolvido isso numa boa. Família é sagrada, né? Eu apertei a mão dele. Sagrada mesmo, Roberto. Sagrada mesmo. Saí dali sabendo exatamente o que eu ia fazer. No dia seguinte, segunda-feira de manhã, eu liguei direto para o RH da empresa onde Roberto trabalhava. Expliquei que era pai de um cliente deles e que tinha descoberto que um funcionário estava vendendo informações confidenciais. Passaram o caso para o departamento jurídico na hora. 2 horas depois, eu estava no escritório deles com um advogado, contando tudo nos mínimos detalhes. O advogado me explicou que eles já tinham desconfiança sobre vazamentos de informações, mas nunca tinham conseguido identificar o responsável. Disse que meu depoimento era exatamente o que eles precisavam para abrir uma investigação formal. Assinei um termo de declaração e saí de lá sabendo que Roberto não ia durar nem uma semana no emprego. Na terça-feira, liguei para o meu filho e marquei um almoço. Contei para ele toda a história, do começo ao fim. Ele ficou em estado de choque. Pai, tu tens certeza disso tudo? Eu mostrei os papéis que eu tinha assinado na empresa, mostrei as anotações que eu tinha feito, expliquei cada detalhe da conversa. Meu filho chorou. Chorou de raiva, de vergonha, de decepção. Pai, eu sou um idiota. Eu troquei o senhor por um criminoso. Eu segurei na mão dele. Filho, tu não sabia. Ele te enganou, enganou tua mãe, enganou todo mundo. Mas meu filho estava inconsolável. Quantas vezes eu tratei o senhor mal por causa dele? Quantas vezes eu escolhi ele ao invés do senhor? Na quarta-feira,
Roberto foi demitido por justa causa. A empresa encontrou no computador dele todas as evidências que precisavam. Planilhas com informações de clientes, contatos de pessoas que pagavam por essas informações, comprovantes de transferências bancárias. Tudo documentado, tudo provado. O departamento jurídico disse que iam processar ele criminalmente. Na quinta-feira, meu telefone tocou. Era Roberto, desesperado. José, o que tu fez comigo? O que tu fez? Eu respondi com calma. Eu fiz justiça, Roberto. Só isso. Ele gritava no telefone. Tu destruiu minha vida, tu me fez perder tudo. Eu cortei a ligação. Na sexta-feira, minha ex-mulher apareceu na minha casa. Ela estava furiosa, mas não comigo. Estava furiosa com Roberto. José, eu te peço desculpa. Eu te peço desculpa por tudo. Ela tinha descoberto que Roberto havia usado cartões de crédito no nome dela para bancar parte dos gastos, que havia mentido sobre a origem do dinheiro, que havia manipulado ela contra mim durante anos. No sábado, meu filho apareceu com os netos. As crianças correram para o meu colo gritando vovô, como não faziam há anos. Meu filho me abraçou e chorou de novo. Pai, me perdoa. Me perdoa por ter sido tão cego. Eu disse para ele que não tinha o que perdoar, que o importante era que agora a verdade tinha aparecido. No domingo seguinte, dia dos pais do ano passado, meu filho apareceu com um presente diferente. Não era caro, não era luxuoso. Era uma foto antiga nossa, de quando ele era pequeno, emoldurada numa moldura simples que ele mesmo tinha feito. E junto, uma carta escrita à mão, onde ele pedia desculpa por tudo e me agradecia por nunca ter desistido dele. Roberto saiu da cidade 2 semanas depois. Não aguentou a pressão do processo criminal, a humilhação da demissão, o fim do casamento. Minha ex-mulher pediu divórcio imediatamente depois que descobriu todas as mentiras. Os meus netos perguntaram onde estava o vovô Roberto. E pela primeira vez em anos, eu fui o único vovô deles de novo. Hoje, 1 ano depois, meu filho me liga todo domingo como fazia antigamente. Almocemos juntos toda terça-feira. Ele não me dá presentes caros, mas me dá o que é mais importante: respeito, carinho verdadeiro e seu tempo. Ele aprendeu que vale mais um pai pobre e honesto do que um padrasto rico e mentiroso. Roberto tentou me ligar algumas vezes nos primeiros meses, sempre pedindo para eu retirar a queixa, sempre prometendo que ia mudar. Eu nunca atendi, porque como eu disse no início dessa história, justiça não é vingança. É cada um colher exatamente o que plantou. Ele plantou mentira, manipulação e crime. Colheu solidão, humilhação e processo criminal. Eu plantei trabalho honesto, amor verdadeiro e paciência. Demorou, mas colhi o reconhecimento do meu filho e o respeito da minha família. E descobri que nunca é tarde demais para fazer valer a verdade, mesmo quando todo mundo acha que tu é só um velho que tem que aceitar qualquer coisa calado. Se essa história tocou teu coração, comenta aí de onde tu está assistindo e me conta se já passou por algo parecido na tua família. Às vezes a gente precisa ter coragem para enfrentar as mentiras que estão destruindo quem a gente ama. E se tu conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilha com essa pessoa. Todo mundo merece saber que nunca é tarde demais para lutar pelo que é certo.